Nosso conteúdo hoje, nós vamos falar sobre Ana, entre a dor do vazio e o nascimento do sentido, que é Samuel. Uma análise psicanalítica sobre Ana. Então, mas nós vamos integrar o que a palavra de Deus nos ensina para um conteúdo que é tão comum no nosso meio, né? A angústia, a depressão. Eu andei mandando uns áudios para vocês, aí uns materiais no grupo falando sobre a depressão, que atinge a depressão e a ansiedade muito mais mulheres do que homens, devido à nossa fisiologia, os nossos hormônios, os nossos ciclos. Então tudo isso prejudica. E aí o Senhor colocou no meu coração para falar sobre essa personagem hoje. Então Ana, né, aquela mulher que a história dela está registrada, narrada, né, no primeiro livro do profeta Samuel. Então ela oferece um terreno rico para que nós possamos fazer essa análise. Por quê? Porque a história de Ana é focada nas dinâmicas. Que dinâmicas são essas? Do desejo, tá? Do luto. Dinâmicas é o que acontecia na vida dela. Então eu quero que vocês observem que essas coisas acontecem também nas mulheres do dia de hoje, na vida das mulheres nos dias de hoje. Então, a dinâmica da vida de Ana estava focada na desejo de ter o seu filho, de ter preenchido esse vazio. Nós vamos falar sobre isso daí mais um pouquinho para frente. O luto é o que? É uma perda. O luto é algo que você não tem, não quer dizer diretamente que é algo que morreu. O falecimento de um parente, o falecimento de alguém, não. O luto tem a ver com aquilo que você gostaria de ter e não tem, você gostaria de vivenciar e não pode. Então ela tinha esse luto. Qual era o luto dela? É a maternidade que estava morta na vida de Ana. Rivalidade por conta de Penina e a sublimação. Não, sublimação é quando nós vamos transferir toda aquela dor para algo produtivo. Então, na história de Ana tem isso, sublimação. Ana é apresentada como aquela mulher profundamente angustiada pela esterilidade, ou seja, ela não tinha filhos, vivendo em um contexto de poligamia. O que é isso? O casamento com mais de uma esposa, que nos dias de Ana, na cultura de Ana, isso era totalmente comum, onde ela sofria provocações constantes da sua rival Penina. Então, eu vou ler aqui só uns versículos, tá bom? Que eu já deixei separados acerca de Ana para que você possa entender. A história de Ana está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e o versículo 2 vai dizer assim: Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina, e Penina havia concebido e tinha muitos filhos. Já Ana, no entanto, não tinha nenhum, então Ana era estéril. Todos os anos o Eucana com a sua família subia para a cidade de Siló para adorar e para oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos na cidade de Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam ao Senhor como sacerdotes. Eu quero que você preste bem atenção aqui nesse versículo. No dia em que oferecia sacrifício, Eucana tinha o costume de fazer o seguinte: dar porções de alimento para sua mulher Penina e também para todos os seus filhos e suas filhas. Porém, o versículo 5 vai dizer assim: para Ana, Eucana entregava uma porção dupla, ou uma porção excelente. Entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por Ana, apesar de ela não ter filhos. E Penina, que era sua rival, né, a outra esposa, a segunda esposa, provocava e a humilhava continuamente, humilhava Ana continuamente. Por quê? Porque o Senhor tinha deixado Ana estéril. E isso tudo acontecia todo ano. Ano após ano, sempre que eles subiam para a casa do Senhor, a rival de Ana, Penina, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando copiosamente, e ela não se alimentava, ela não comia. Então,
Vamos aí para a próxima imagem. Nessa imagem a gente já pode ver aí, né, Ana chorando e Penina lá no fundo, ó, com os filhos, fazendo pouco caso, né? Então eu quero dizer para vocês que nos dias de hoje nós também temos isso, essa mesma dinâmica de pessoas que estão passando por humilhações, que passam por tristezas, que passam por problemas, né? Que são humilhadas, que são ofendidas todos os dias. Então a tristeza de Ana, a depressão de Ana, a angústia de Ana, além de ela estar numa cultura onde se ela não tivesse um filho, ela era tida como amaldiçoada, era uma vergonha, ela também tinha a rival para apontá-la. Então, veja que isso é um motivo sério para que uma pessoa tenha depressão, mesmo estando na casa do Senhor. Então, Ana não deixava de subir, de ir adorar a Deus, junto com a sua família, junto com o seu marido, não, ela não deixava de ir, mas mesmo indo, ela estava amargurada, entristecida, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Momentos em que nós estamos na casa do Senhor, vivendo na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e estamos com uma mente desvirtuada, e nós estamos aqui nessa noite para sermos mulheres de virtuosamente, ou seja, isso precisa acabar, esse ciclo precisa acabar, porque mulheres que estão na casa do Senhor vivendo em depressão, em ansiedade e em angústia, estão deixando de aproveitar o banquete que Deus tem proporcionado para nós todos os dias. Então, o vazio, né, como uma experiência psíquica, vamos ver aí? Deixa eu tirar aqui, isso. A história de Ana é uma das mais profundas da Bíblia quando nós olhamos pela lente da psicanálise, pela lente da terapia, né? Então, se nós fôssemos analisar Ana como terapeuta, a história dela é profunda, tem muitos aspectos profundos que você pode se identificar. Ela não fala apenas, ou seja, a história dela não fala apenas de ser estéril fisicamente, mas do desejo, da dor, da identidade e da humilhação, e também da transformação interna. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, que a história de Ana é uma história triste, sim. Muitos de nós na igreja nos identificamos para dizer assim, olha, um dia a vitória chega, a humilhação acaba, o choro pode durar a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Sim, tudo isso é verdade, mas o que mais eu quero que te inspire nessa noite é que passar por momentos de angústia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, tudo isso através de um posicionamento, de uma transformação que vem de dentro para fora. Mas a Bíblia nos mostra que há cura desde que você, que está enferma, que está doente, compreenda, dê nome, dê voz para a sua dor e aceite a mudança, e aceite, tome um posicionamento. Então, onde está o segredo da transformação interna de Ana? Está num posicionamento, numa atitude que ela tomou. Então, nós lemos aí que ela sofreu humilhação, tinha dor, tinha um desejo que não acontecia, um desejo narcísico. O que é um desejo narcísico? Nada, irmãs, tem a ver com aquele narcisismo, tá? Que são pessoas que pensam somente em si, que só enxergam seu umbigo, essa condição, narcisismo, não, nada tem a ver. Então a dor narcísica é uma dor traumática de perceber que nós somos limitados, faltantes e dependentes de alguém, de um outro alguém. Então qual era a ferida narcísica da vida de Ana? Porque o terapeuta, o psicanalista, ele vai olhar dentro do depoimento da pessoa, dentro da fala da pessoa, o que ela apresenta. Então, na história de Ana é muito fácil você enxergar. O que estava faltando? Estava faltando um filho. O texto vai dizer que na cultura bíblica da época, a infertilidade não era apenas uma questão biológica, ou seja, ela não estava enferma apenas do corpo. Ali, naquele contexto da Bíblia, daquela época, naquele contexto de Ana estava com a infertilidade, não era apenas uma questão biológica, mas era uma marca de desonra, de vergonha e de punição divina.
Então, olha a sensação que Ana tinha e os motivos que ela tinha para estar naquele estado de depressão. Então, psicanaliticamente, o desejo de Ana por um filho representa uma busca de uma completude narcísica. Então, se a ferida narcísica é a falta, era a falta do filho, se a ferida narcísica sua é a falta de um relacionamento. Boa noite, Vanice, seja muito bem-vinda. Se a ferida narcísica do eu, da identidade feminina de Ana, era ter um filho para deixar de ser desonrada, para deixar de ser humilhada, para deixar de ser apontada como uma mulher amaldiçoada, bom, se a ferida dela era essa falta, a completude narcísica é a ilusão que o ser humano tem na mente, no inconsciente, tá, irmãs? Quando eu falar psique, é inconsciente. O inconsciente é o quê? É a alma. Se a ferida narcísica é o que me falta, a completude narcísica é a ilusão que a nossa mente tem, que o nosso intelecto tem de perfeição e onipotência. Então vamos analisar juntas? Se Ana olha e tem um filho, ela vai dizer, esse menino, essa criança me completa. Ela completa aquilo que faltava em mim. Então ela, psicologicamente, aquela criança seria, Samuel seria, né, e foi, a completude narcísica. Então, Ana tendo filho, ela teria sensação de estar completa. E aí eu pergunto para você nessa noite, o que tá faltando para você se sentir completa? Ana tava faltando um filho. Ela ia para a igreja, mas mesmo assim tava faltando. E lembra uma canção que diz, de nada tenho falta? Salmos 23, nós lemos na nossa Bíblia, aqui no Brasil, dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, na opção original bíblica, vai dizer assim, o Senhor é meu pastor e não me falta. Quem não me falta? O Senhor, que é o pastor. Então, quando eu olho para mim, como serva do Senhor, eu preciso entender que de nada, como diz a canção, eu tenho falta, quando esse Senhor é o meu pastor, ele preenche as minhas feridas narcísicas. E ainda que alguém olhe para mim e diz, tá te faltando um relacionamento, não vai casar não? Ah, casou, mas não vai ter filho não? E aí, não vai sair da casa do pai e da mãe não? Então, quando eu tenho uma falta, eu preciso observar se eu, como serva do Senhor, tenho deixado essa ferida narcísica fazer parte da minha vida, entende? E suprir, suplantar ou ultrapassar o valor que o nosso Deus tem para nós. Entendeu? Então isso é algo muito sério. Então, para completar, nós passamos para outra parte. A ferida narcísica é o que falta. E a completude é quando eu tenho aquilo que eu antes tinha falta. Então, psicanaliticamente, a ilusão que a nossa mente tem de sermos perfeitas e onipotentes, ou seja, me sentir empoderada porque eu tenho tudo que eu desejo, tudo que eu queria, eu tenho. Ana, se olhasse para a situação financeira, tinha tudo. Se olhasse para o amor de Eucana, que nós lemos na Bíblia, que o amor de Eucana era superior por Ana do que por Penina, apesar de Penina ter filhos. A Bíblia vai dizer que ele fazia diferença, ele fazia questão de demonstrar que amava mais a Ana. Então Ana tinha um amor de Eucana, do seu marido. Ana tinha uma situação financeira abastada. Então, olhando assim, um filho, isso a gente diz na nossa cultura, mas para ela era uma dor. Então alguém pode olhar para você e dizer, menina, você tem tudo e ainda tá te faltando alguma coisa? Quem sabe onde o calo aperta, onde a dor é maior, onde o trauma é grande, é você que passa. Então, nessa noite, onde há aprendizado, não há julgamento. Porém, a mulher que entende o que ela sente, domina a sua mente e sabe elaborar as suas emoções, ela vai viver o propósito dela sem sentir essa dor narcísica, porque ela vai se sentir completa no Senhor, tá? Então, se sentir onipotente, onde o indivíduo, a mulher, o homem, o ser humano sente que não tem falta de nada, criando um estado de
autossuficiência. E autossuficiência com o crente não existe. Por quê? Porque quando eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. E a Bíblia diz bem claramente, Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Então esse negócio de nós sermos completas, ter tudo que alguém olha e ainda se sentir em falta, há um alerta. Existem coisas, momentos que nós vamos passar realmente com aflições. A Bíblia diz isso, Jesus nos ensinou que nós no mundo teríamos aflições. Então é certo que nós podemos desejar, planejar e objetivar coisas, mas nós não podemos, porque não alcançamos ainda, dizer que nós somos faltosos, que nós estamos feridos porque temos uma grande falta. Não, que isso seja repreendido de você hoje no nome do Senhor Jesus. Então, ainda falando da completude, é uma defesa, tá? A completude narcísica é uma defesa da sua mente. Contra o quê? Contra a angústia, contra a falta do vazio existencial. Então, tem um buraco aí no seu coração? Você vai para a igreja, você adora Jesus, você levanta a mão e dá glória, você participa da ceia, você fala em línguas estranhas, você até profetiza, recebeu profecia também, mas aí você volta para casa e parece que Jesus não foi com você? Você é amada pelo esposo, é amada pelos filhos, mas tem um buraco aí no seu coração que parece que a igreja não preenche, a empresa não preenche, a família não preenche. Meu Deus, é um vazio existencial, tem que ter um alerta. Frequentemente é impulsionado pela necessidade de ser admirada e se sentir superior. Então, Ana queria o filho para deixar de ser amaldiçoada, para deixar de ser apontada, com certeza. Mas isso também daria para ela a sensação, como dá para nós, de sermos admiradas e sermos também superiores. Porque, veja, ela já tinha o amor do esposo. Imagina ela com filhos. Penina ia deixar de existir, como deixou de existir na história, né? Então vamos lá para a próxima parte. Então, o desejo de Ana por um filho representa a busca dessa completude narcísica que nós falamos até agora. Uma forma de reparar a sua autoestima que estava ferida. Então Ana estava com o seu feminino ferido, porque é certo que ser mãe não é uma obrigação. Você pode escolher não ser mãe e isso não te gera culpa. Ou não é para gerar, porque isso é uma escolha, né? Mas no caso de Ana, ela tinha essa necessidade, né? Ela estava com um feminino ferido. Então, se você não deseja ter filhos e alguém te cobra ter filhos e você se sente ferida e você vai ter filhos só porque alguém quer, isso vai te causar e gerar problemas também traumáticos, igual se Ana quer ter e não pode ter. Mas vamos avançar aí. Ela estava com o feminino ferido pela sua incapacidade de cumprir o seu papel social e familiar, esperando gerar um herdeiro. A provocação de Penina funcionava para Ana como um espelho hostil, ou seja, um espelho rival, que confrontava diariamente a sua falta. O que é um espelho hostil? Quando Ana olha para Penina e vê Penina cheia de filhos, e ainda Penina, a Bíblia não diz com essas palavras, mas a gente viu que ela provocava Ana todos os anos, diariamente. E quando elas iam adorar lá na igreja em Siló, na cidade de Siló, a Bíblia vai dizer claramente aqui no versículo que sempre eles subiam à casa do Senhor e a rival de Ana, que era Penina, a ofendia e ela passava o tempo todo chorando. Então, ela se sentia, quando ela olhava para Penina, ela estava vendo o espelho daquilo que faltava nela. Então, às vezes, quando nós olhamos para o espelho e vemos a nossa falta, as nossas dificuldades, aquilo que nós não temos e alguém tem, isso gera em nós também um trauma e uma ferida que pode a longo prazo. Veja que Ana, ano após ano, todo dia, os historiadores vão dizer aí que seriam pelo menos entre 7 a 10 anos. E isso acontecia todo ano, e essa provocação acontecia todo dia. E veja o perfil de Ana. Ana não revida, Ana não briga, Ana não grita, Ana não vai para cima. Ana chora, sofre e chora. Vamos ver a próxima imagem?
Na visão psicanalítica, deixa eu ver se eu consigo modificar aqui. Isso. O não gerar pode simbolizar muito mais do que infertilidade. Representa a sensação de não produzir valor. Então, quando você deseja algo aí na sua realidade, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser uma profissão, algo que você deseja e você não tem, isso representa a sensação de não produzir valor. Veja que Ana não se sentia valorizada, sentimento de inadequação feminina ou existencial, como nós já falamos, ferida do feminino, ferida narcísica, que é a autoimagem, nós já falamos no começo também. Ana vive um conflito interno profundo. Olha só a frase que representa a Ana. Eu sou amada, mas não sou completa. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, mulher, para te perguntar o que tem te faltado. O que tem faltado para você olhar para dentro de você e não se sentir completa? Você pode ser amada, você pode ter casa, pode ter marido, pode ter igreja, pode reger, pode cantar, pode ser útil, mas aí você olha para dentro de você e você nem sabe qual a ferida que você tem. Qual é a falta? Ana, a Bíblia vai mostrar claramente que era a falta de um bebê, a falta de um herdeiro, mas hoje, se você estivesse na frente de um terapeuta, se eu estivesse fazendo uma análise com você hoje, eu ia perguntar para você qual é esse vazio que você sente. Olha para dentro de você, enxerga qual é o vazio que te faz se sentir incompleta, insuficiente, não produtiva, ferida, machucada. Então, vale a pena você refletir sobre isso. O texto menciona que Ana chorava. Vamos ver aí a próxima imagem? Olha só, observem isso daí. Deixa eu mudar aqui para gravar. Ó, observe isso. Mesmo sendo amada por Eucana, ela não se sente suficiente. Isso revela um ponto muito importante. É uma chave para você nessa noite. Para você que tem depressão, para você que tem ansiedade, para você que tem sentido coisas somatizadas. Veja, quando eu digo que Ana sofria perseguição e rivalidade e ela não respondia, você não vê Ana fazendo barraco. A Bíblia não diz que Ana insultava Penina. Não, Ana não sequer dizia, olha Penina, você tem filhos e eu tenho o amor de Eucana. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra uma mulher introspectiva, que guarda, que soma, que põe para dentro a sua dor, o seu sofrimento e toda aquela rivalidade, aquela raiva que ela estava passando. E eu vou dizer para você uma coisa. A raiva que você passa, o desejo de vingança que você tem, porque todo mundo que tem raiva é porque tem desejo de se vingar. Aí o que a sua mente vai dizer para você? Não, isso não é coisa de crente. Vingança pertence ao Senhor, não é isso que a gente aprende na igreja? Deus é quem é digno de fazer vingança. Não, eu posso irar, ficar nervosa, mas eu não posso pecar. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Toda essa raiva que você fala assim, não, eu vou respirar fundo, eu vou controlar, porque crente não briga, crente não rivaliza. É verdade. Crente não briga, crente não rivaliza, crente não faz escândalo. Paulo vai dizer, olha, que não haja entre vocês gritaria, que não haja entre vocês palavras torpes, que não haja entre vocês violência. Você vai guardar. Qual é o nosso erro de hoje? Eu guardo essa raiva. Eu respiro fundo e digo, raiva, fique aí dentro, porque eu não vou pecar. Só que nenhum sentimento ruim, como raiva, como ódio, como desejo de vingança, como frustração, como nojo, como culpa, a gente pode até jogar para dentro, dizendo que nós somos crentes e nós não vamos revidar. Porque tudo que eu guardo e eu não elaboro, isso não vai embora. Fica fermentando dentro de mim. É isso que causa doenças psicossomáticas. Já ouviu falar? É uma dor no corpo todo que você passa por exame e não resolve. Ninguém acha o motivo. Talvez você se identifique ou conheça alguém assim. Fibromialgia, diabetes, enxaqueca, doença nos rins, doenças que o médico procura um motivo e não acha, ou doenças que você toma remédio, até achou,
Porque depois que ela está internalizada dentro de nós, ela não é apenas um sintoma. Ela vira mesmo um caso de saúde real. Então, quando você tem depressão, quando você tem ansiedade, quando você tem síndrome do pânico, quando você tem uma angústia profunda, como era o que Ana estava vivendo, a mulher se sente doente e alguém fala, isso é frescura. Para com isso, você não é crente. Não, você passou nos exames, não deu nada. Isso é manha. Olha lá a colega dizendo que sofre com isso. Não, isso é manha, você não tem nada. Depressão não é frescura. Depressão é doença, só que existe um tempo para que ela seja somatizada dentro de você, mas que possa sair para fora através de tratamentos. Mas se ela fica dentro de você por muito tempo, é o que nós chamamos de internalizar. A colega está falando, passa por anos. Por anos ela passa por isso. Aí você internaliza dentro do seu sistema nervoso, vai aparecer em exame, vai fazer tratamento, mas não tem cura. Incrível, né? Jesus vai dizer pro cego assim, o que você quer que eu te faça? Ele não era cego? Gente, a gente sempre usa esse exemplo, né? É até clichê, né? O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que ela pensou na mente dela, ninguém foi lá e contou pra ela. Falaram que Jesus curava, provavelmente. Falaram que Jesus estava passando por ali, com certeza. Mas a Bíblia diz que ela olha para dentro de si e diz assim, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, na pontinha do vestido dele, não precisa ele falar comigo, não precisa ele me abraçar, não precisa ele profetizar para mim, não precisa ele erguer as mãos, eu tenho convicção, vou ser curada. Ela levanta e vai. A outra ocasião em que Jesus está no tanque de Betesda e um paralítico há 38 anos, virou até hino da Shirley Carvalhais, né? 38 anos estava naquela situação. Jesus chega para ele, perto do tanque, onde ele sabe que só tinha doentes, e os doentes que estavam ali não podiam entrar no templo, por isso estavam ali, na esperança de, do agitar das águas, eles caírem e serem curados. Ele para, pergunta, e a Bíblia diz, Jesus, sabendo que o homem estava assim há muito tempo, perguntou, ei, queres ser curado? E aí o que acontece? O homem tem um diálogo igual o cego teve. E depois a mulher do fluxo de sangue, Jesus olha também e fala assim, quem foi que me tocou? Jesus, será que não sabia? Mas ele esperou ela falar. O cego teve que falar e pedir. O homem do tanque de Betesda contou a história, Senhor, querer eu quero, mas eu não tenho amigo nenhum que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, antes de eu chegar lá, desceu outro no meu lugar. Ele contou a história. Então, onde é que está o segredo de eu não guardar dentro de mim o que eu sinto e isso virar uma doença? Está no falar. Na igreja, o correto seria o falar para Jesus em oração. Mas o que acontece? A gente é ensinado que a gente tem que guardar. Paulo vai dizer assim, confessando uns aos outros, vocês serão curados. Orando, intercedendo um pelos outros. Então primeiro eu confesso, depois eu intercedo e oro, e depois que eu intercedo, que eu oro e que eu tenho comunhão, eu recebo a cura. Olha que incrível. Aí para o homem do tanque de Betesda, Jesus esperou ele contar a historinha dele. É isso que o terapeuta faz. E tem tanto crente com preconceito de terapia, achando que isso é coisa pra doido. Sabe o que é coisa pra doido? Coisa de doido é você ter acesso e dizer não. E é o mesmo que você ter acesso à graça e dizer, o meu pecado é tão grande, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor não vai conseguir me perdoar. Então, toma tenência. O correto do crente é confessar a Deus as suas mazelas, as suas dores e ser curado. Mas quando você não dá conta, assim como você não dá conta de curar teu coração, você vai no cardiologista. Quando você não dá conta de falar na igreja, de orar, de se derramar, de conversar com alguém e entender, elaborar aquilo que você está sofrendo, dar um novo sentido para aquilo, você vai no terapeuta. Ele conversa com você e vai fazer esse caminho junto com você. O terapeuta não te cura, ele joga luz na tua escuridão e vai junto com você seguindo o caminho. Mas olha a chave aqui da frase que eu falei de Ana, pra gente não perder o contexto, o fio da meada.
Então ela não se sentia suficiente. E isso revela um ponto importantíssimo. O amor do outro não cura o teu vazio interior. Então, Eucana amava a Ana e ele demonstrava aquele amor. Por que às vezes no teu casamento alguém até mostra amor por você, teus filhos mostram? Vai ver um relacionamento tóxico, é verdade, é um grande sofrimento. Mas tem ocasiões em que você tem um amor revelado de um outro ser humano por você e mesmo assim você se sente em falta. Porque o amor do outro não cura o teu vazio. Assim como uma cirurgia plástica pode mudar o teu rosto, pode mudar o teu colo, pode mudar a tua cintura, mas não sara a ferida que você tem dentro da sua alma. Por isso tem tanta gente fazendo plásticas e mais plástica, botox e mais botox. Muda o rosto, muda os seios, muda o braço, muda a coxa, muda a cintura, tira a costela. Continua infeliz. E é capaz de morrer na mesa de cirurgia, tentando preencher um vazio que nada preenche. Esse buraco interior dentro do seu coração que os crentes pregam, eu também, viu, irmão? Sou pastora, para a glória de Deus. E toda essa reprogramação mental que eu prego é sobre a palavra de Deus. Então, há cura na palavra, mas não é aquela cura daquela pessoa que vai na igreja e não é ensinada, ou quando é ensinada, não absorve e não recebe a cura. Então, o amor do outro não cura o teu vazio interior. A esterilidade aqui pode ser vista como um sintoma emocional, um lugar onde o desejo está bloqueado e reprimido. O texto vai mencionar que Ana chorava e não comia, evidenciando uma depressão profunda e uma alma extremamente amargurada. A frustração constante de um desejo central, né? Um desejo, algo que você deseja. E cada um tem o seu desejo, cada um tem o seu vazio, cada um tem a sua ferida, sabe por quê? Porque cada história é cada história. E cada ser humano sente diferente. Lembra que eu comentei com vocês lá no grupo, quem não tá no grupo, quiser entrar, pede aí o link, fala com a amiguinha, ou então depois fala comigo aí no PV, a gente manda. Lembra que eu falei sobre as 5 feridas da alma do ser humano? Nem todo mundo vai sofrer o resto da vida com as feridas que tem, porque todos têm. E quem não sofre depressão, ou quem não fica ansioso, ou não sofre alguma outra síndrome, alguma outra condição por conta de trauma, é por quê? Porque conseguiu elaborar. Isso através da fé, isso através dos seus próprios subsídios que existem dentro de você, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Se você é cristão, mais ainda, porque o reino de Deus está em você. Então, tem gente que sofre frustrações e não conseguem se levantar, precisam de ajuda. Então você tem que olhar para dentro de você e ver qual é o momento de pedir ajuda, ou buscar dentro daquilo que é pregado na igreja. Ana Lúcia chegou, para a glória de Deus, seja bem-vinda, Ana. Ou você tem que buscar, minha amiga, minha querida irmã em Cristo, a ferida que está dentro de você. Tudo bem, Aninha? Estamos falando aí. Oi, professor. Amém? Sim. Oh, glória a Deus. Que bênção, que bênção. Amém. Então, Aninha, se for tendo algum problema aí, você vai me sinalizando, tá bom? Aí eu deixei aí para que vocês todos possam ver. Então a frustração constante, o desejo, como eu estava falando, era disso que nós estávamos falando, cada um tem o seu desejo, porque cada ser humano é individual, cada alma é um indivíduo, tá? Quando você casa, quando nós casamos as pessoas, como pastores, como juízes de paz que também somos, nós dizemos agora, vocês são uma só carne. Uma só carne no que se diz respeito ao matrimônio, né? E à família. Mas como ser humano, você ainda é um indivíduo. A sua alma é a sua alma, que não vai depender da salvação do seu marido, nem o seu marido da sua. Assim como também não os filhos, tá? Então você é um indivíduo, uma mulher que é uma alma individual,
que tem um preço inigualável para Deus. Então, o seu desejo é um, o meu é outro, mas fato é que todos temos um desejo, e isso pode levar ao recalque das emoções. Agora eu vou explicar para vocês. Recalque das emoções, que no caso de Ana, se transformaram em angústia somatizada, uma dor emocional intensa. Meninas, quando nós falamos aqui de recalque, né, a gente lembra da música das recalcadas, né? Lembra? As invejosas, as recalcadas, mas na psicanálise, na terapia, né? Então, na psicologia, o recalque, tá? Na psicanálise, para o terapeuta, o recalque não é ter inveja, não. Não tem nada a ver com isso. Recalque na psicanálise é um mecanismo de defesa da mente do ser humano, do inconsciente do ser humano, da alma do ser humano. E o que é o recalque? Ele quer afastar, ou ele quer esconder da consciência. Quem é a consciência? Você. A Maria, a Ana, a Janete, a Ivanice, a Joyce. Isso é o meu consciente. Estou falando com você de forma consciente e racional. Amanhã eu não vou dizer, eu não sei o que eu estava fazendo, meu Deus, não lembro de mais nada, estava inconsciente. Não, estou em plena consciência, em plena razão. Então, o recalque é o mecanismo de defesa para esconder no inconsciente, ou seja, numa caixinha que ninguém vai achar. Ele quer afastar da sua consciência, da sua razão, pensamentos, desejos, memórias que são inaceitáveis. Dá um exemplo aí, Joyce. Penina provoca Ana. Ana vai lá e senta-lhe a mão na cara. Isso é aceitável? Para uma mulher de Deus, não, né? Para uma mulher cristã, não. Vou falar para você igual eu falo para Cecília, minha menina de 6 anos. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele ia fazer isso? Ó Jesus olhando para você, ó. Jesus estiver olhando para você, ele vai se agradar do negócio desse? Então, isso não é inaceitável, não é? Você ir lá grudar no gogó de quem te provoca, de quem não gosta de você, de quem te aponta, de quem te julga. Isso é inaceitável, né? Então, o que a mente faz? Ela recalca, ela esconde lá no teu inconsciente. Só que tudo que nós guardamos, lembra que eu falei da inveja, da raiva, do ódio, da vingança? Ela fica escondida, mas ela não fica resolvida. Não. Tudo que é escondido não morre, mas volta das piores maneiras que você imaginar, como por exemplo com uma doença, como a gente já falou anteriormente. Então, ele vai guardar os pensamentos que são inaceitáveis pela moral. Não, isso moral, eu desejar matar alguém, fala a verdade. Quantas vezes, às vezes, numa discussão, numa problemática, no trabalho, no emprego, dentro de casa com o marido, num momento de um relacionamento tóxico, num relacionamento até no emprego mesmo, até entre irmãos, olha a história de José, né? Você olhar e dizer assim, meu Deus, se não fosse pra perder meu réu primário, eu matava esse infeliz. Réu não é, não achei com vocês não, mas comigo, eu vou dizer pra vocês que muitas das vezes eu pensei, mas fala a verdade, moralmente, que escândalo, meu Deus, que escândalo, isso não é aceitável. Então o que a minha mente vai fazer? O que a sua mente vai fazer com você? Vai esconder lá no teu inconsciente esses pensamentos moralmente que são inaceitáveis, mantendo na inconsciência. É um processo da mente para evitar o desprazer. Então toda vez que você tem um desprazer na vida, a mente vai fazer o quê? Esconde esse sentimento. Esconde isso. Sabe quando alguém tem um trauma, cai da moto, depois quando acorda no hospital todo quebrado, fala assim, eu não senti dor nenhuma. É incrível, eu não senti dor nenhuma. A mente recalcou a dor para te livrar do desprazer. Então isso é um mecanismo de defesa. Qual é a função? Proteger. A função do recalque é proteger a sua mente da angústia, impedindo que os impulsos indesejáveis, como os sexuais, né? Impulsos sexuais, a gente não comenta muito, mas existem, sabe? Pessoas que têm esses impulsos indesejáveis, inaceitáveis. Então, é um mecanismo de defesa para esconder esses impulsos, ou também agressividade, para se tornarem, impedir que eles se tornem conscientes. Então, dentro de si, todo mundo tem sua maldade. Todo mundo tem. Mas a mente faz esse recalque. Qual é o mecanismo? É o conteúdo recalcado não é destruído. Ele permanece ativo dentro do seu inconsciente. Uma hora ele vai sair para fora. Sabe aquelas pessoas
que são quietas, como Ana era. Caladinhas, mas que aparecem no noticiário assim. Ninguém esperava. Teve um surto e matou alguém com não sei quantas facadas. Fez o que ninguém imaginava, que aquele moço, com aquela moça, com aquela crente, ia ter uma explosão de fúria dessa, mas teve. O que é? Mecanismo de recalque. Não é destruído, permanece ativo dentro de você e uma hora ele explode. Ou explode numa doença, ou explode numa impulsividade, tá bom? Então, a dor emocional, que no caso de Ana foi transformada em angústia somatizada, dor emocional intensa. A esterilidade aqui, então, pode ser vista como sintoma emocional, nós já acabamos de falar, e o lugar onde o desejo é bloqueado ou reprimido. Vamos para a próxima imagem aí? Você que tem o seu cafezinho e sua água, vai bebendo aí. Não fica com a garganta seca, não. Vamos lá, dá para dar uma olhadinha aí agora. Deixa eu só mudar aqui, para não atrapalhar na leitura. Humilhação e comparação. Lembra de Penina como espelho? Nós vamos falar disso agora. Penina como espelho de dor, um espelho rival, um espelho hostil. Por quê? Penina representa para o outro, no caso, para Ana, tudo que o outro tem eu não tenho. Então, quando Ana olha para Penina, ela vê tudo que ela deseja. O quê? Um monte de filhos. E Ana tem? Não. Tem um monte de outras coisas, mas não tem o que deseja. Então, quando ela olha para Penina, ela vê o espelho, ela tem, eu não tenho. O que é que você tem olhado para a vida de alguém e falado assim, como eu queria um como esse? Como eu precisava de uma situação dessa para ser feliz? A Penina ativa em Ana sentimentos de inveja, olha só, apesar de Ana ficar caladinha. Ana só guardava. Por que ela ficou depressiva? Porque ela guardava. Ela só chorava e ela não comia. Choro constante, sem motivo. Choro todo dia choro, uma vontade de chorar, uma angústia, o peito aperta, fecha tudo, você só quer sumir, você não quer morrer não, mas você quer um buraco para você sumir. Isso é depressão, causado por alguma coisa que você gostaria de ter e não tem, e você não sabe elaborar isso dentro de você. Você não é uma pecadora, você não é uma maldita, você não é uma endemoniada. Simplesmente está te faltando alguém para te ensinar a transformar isso que está dentro de você, tirar isso daí de dentro para fora, elaborar, dar um novo sentido, colocar lá dentro de novo e dizer, agora eu não sofro mais, agora eu já entendi. Então ela ativa em Ana sentimento de inveja, inferioridade, rejeição e funciona como um gatilho constante da ferida. Tem pessoas que estão com pessoas com relacionamento tóxico todo dia do seu lado. Todo dia ele te ofende, todo dia ele diz que você tá gorda, todo dia alguém diz, nossa, mas como você tá feia, você tá acabada, nossa. É humilhação em cima de humilhação. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é um colega do trabalho. Não sei, às vezes até dentro da igreja, infelizmente. E isso gera em Ana retraimento, silenciamento, choro constante. Então, ela era retraída. Eu sou colérica. Tem um grave defeito que preciso, através da palavra de Deus, desenvolver aquilo que está em Gálatas 5, 21 ao 22, 23, se eu não me engano. Dom do Espírito. E um deles, uma dessas fatias dela, desse dom, né? É o domínio próprio. Porque eu sou colérica. Então, se não for a graça de Deus, se não for a transformação de Deus dentro da vida de um colérico, sabe como que ele é? Você fala uma pra ele, ele junta os dois pezinhos assim, te devolve com uma patada que vai te derrubar. Eu tenho esse grave defeito. Defeito por quê? Porque é o meu temperamento. Você já sabe qual é o seu temperamento? Eu sou colérica. Tem gente que é sanguíneo, tem outro que é melancólico e tem outro que é fleumático. Sabe o que Ana era? Melancólica. Começa a se identificar aí. Alguém faz alguma coisa pra você e você não sabe revidar. Alguém fala com você uma vez, te humilha uma, te humilha duas, te humilha três. Alguém bate no teu ombro e fala, você é trouxa. Até quando você vai aguentar? Ana era assim. Retraída, silenciada, mas chorava constantemente. Porque o melancólico, a mulher melancólica, tem uma tendência a ficar depressiva. A mulher colérica tem uma tendência a ser briguenta, a ser rixosa, a ser faladora, a ser língua pesada.
Então, vai se identificando aí. Aqui vemos um mecanismo importante. A dor não elaborada se transforma em sofrimento repetitivo. Ana não reage externamente, ela não fala, ela não grita, ela não fala com o marido, ela não se queixa, ela não reclama, ela guarda, ela internaliza. Vamos descobrir aí o que é elaborar? Elaborar aqui na psicanálise nada mais é do que o processo terapêutico. Terapêutico é aquilo que é feito dia após dia, de pouquinho, para trazer saúde. Então, processo terapêutico você pode fazer com você mesmo, você pode ser sua autoterapeuta. Quer que eu te dê um exemplo bíblico? O salmista Davi, acho que é no 42, tem dois salmos que ele fala isso. Por que te abates, ó minha alma? Ei, por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus e você vai ver o livramento do Senhor. Ele estava sendo terapeuta dele mesmo. E a Bíblia diz que você também pode. Essa voz, você precisa ter uma conversa com você mesmo. Ana tinha essa conversa com ela mesma? Somatizou, ficou doente. Mas, né, a dor não elaborada, então elaborar é o processo terapêutico de transformar o conteúdo do seu inconsciente, a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa, seu trauma e as suas repetições. Ana ouvia o desaforo, chorava e não comia, não se alimentava, estava depressiva. Isso era todo ano, mostra que era repetido. Então tem comportamentos seus que são repetidos toda vez que você sente um gatilho emocional. Eu não sei se é raiva, eu não sei se é quando alguém te aponta, eu não sei se é quando alguém mostra a língua pra você, eu não sei, mas tem um gatilho dentro de você que toda vez que alguém faz, você repete o mesmo comportamento de dor. Tem gente que se automutila, se corta todinho. É uma sensação de repetição para distrair a mente da dor. Mas elaborar é diferente. Elaborar é um processo terapêutico que transforma o seu conteúdo de dor, da sua inconsciência, o seu trauma, seu comportamento repetido, em compreensão consciente. Então você passa a compreender. Aquela chave vira, aquele tino vem, aquele insight acontece. Você entende que toda vez que você passa por isso, você sofre, você chora e você fica depressiva, ou você fica mal, angustiada. Isso, quando a gente elabora, quando a gente dá uma nova compreensão para o consciente, tira lá do consciente da alma e traz para o consciente e mostra, isso aqui que tá te fazendo sofrer. Aí então, permite ao paciente, ou à mulher, ao ser humano, integrar as vivências dolorosas e mudar padrões de comportamento, de sofrimento. Por quê? Porque você não pode mudar o teu passado. Alguém abusou de você lá atrás, sexualmente, humilhando, de forma verbal, com agressividade. Alguém abusou daquilo que não podia ter abusado com você, em você, na sua alma, no seu corpo, feriu você. Machucou você, isso daí você não vai mudar. Você não pode chegar lá e apagar, passar uma borracha, não. Vai estar aí dentro de você. Só que você tem que transformar isso num novo recomeço. Ah, pastor, esquecer? Não, não é esquecer. É dar novo sentido para a tua história pessoal. Nós temos que entender que a repetição compulsiva dos nossos sintomas, elas precisam ser interrompidas. Então, elaborar não é esquecer. É pegar a história de sofrimento e dizer, eu passei, mas eu sobrevivi. Eu tô aqui, eu tenho certeza que eu só sobrevivi porque a mão de Deus foi sobre mim. Então, mulher, eu tenho uma coisa muito dura para dizer para você, mas eu quero que você receba com todo carinho. Abra seu coração. Eu não quero dizer isso de forma ríspida, não, para você. A tua dor é verdadeira, a tua ferida dói, ela pode até estar aberta, sangrando, inflamada, mas a tua saliva não cura a ferida. Então, até quando você vai lamber ferida e continuar machucada, ao invés de elaborar isso dentro da sua mente e dizer, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou.
Eu passei pelo vento, passei pela humilhação. Vai dizer como Davi, laços de morte passaram por mim, laços de morte me cercaram, mas eu clamei e o Senhor me escutou. Você não merecia o que você passou. Você deveria ter sido defendida, protegida, amada, resguardada. Você deveria, mas isso não aconteceu. Então, mulher, enxerga dentro de você uma autoridade, uma força e um poder que foi o próprio Deus quem pôs, porque foi Ele quem te criou. É lá no Salmo 116, se eu não me engano, o salmista vai dizer isso, ele vai dizer, cordéis de morte me cercaram. Oh, meu Deus, que coisa gloriosa. É um salmo maravilhoso. Eu vou ver se acho aqui na Bíblia do pastor José, o meu esposo, que tem a letra gigante, maravilhosa. Eu consigo ler facinho. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. A gente nem tem tempo para isso, mas é de suma importância. O salmista vai dizer, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclinou para mim o seu ouvido, portanto, enquanto eu viver, eu vou invocar o seu nome. Mulher, você sofreu, mas invoque o nome do Senhor, porque Ele é fiel e Ele te restaura. O salmista vai dizer, no versículo 3, olha que glorioso, os laços de morte me envolveram e surpreendido pelas tribulações do inferno. Surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. E ele vai dizer, eu invoquei o nome do Senhor, oh, Senhor me liberta, e o Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O salmista vai dizer, Davi disse, o Senhor cuida das pessoas que são simples, Ele cuida. Você não morreu, mulher, se você não morreu dessa dor, você tem capacidade de elaborar, porque o reino está dentro de você. Ele vai dizer, Ele cuida daqueles que são simples, e quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Minha querida, receba a restauração desse Deus que salva dos cordéis, dos laços da morte. Seja restaurada na tua alma. Aí ele vai dizer, volta, olha só, ele sendo terapeuta dele mesmo. Ele vai confessar que ele passou tudo isso, mas que Deus o salvou. Aí no versículo 7 do Salmo 116, o salmista vai dizer assim, volta minha alma, volta ao teu repouso, volta ao teu descanso, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, visto que me livraste, Senhor, da morte, das lágrimas, dos meus olhos e os meus pés da queda. Por conta disso andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Minha filha, se você sobreviveu, Deus tem uma nova história para você. Abra sua mente e elabore essa dor e bola para frente, assim como Paulo diz, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo que estava com amnésia, ele está dizendo, eu vou deixar de prestar atenção na dor que ficou no passado, na minha culpa do passado, no meu erro do passado, e eu vou começar a olhar para frente. Para onde eu olho? Para o alvo. O alvo é estar na presença do Senhor. E aí, para terminar, ele vai dizer, andarei na presença do Senhor, Ele me livrou, por isso que eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Conservei a confiança, mesmo quando eu dizia, estou sobre modo aflito. É o versículo 9. E o versículo 10 vai dizer, mesmo quando eu declarava, estou sobremodo aflito e desesperado, eu dizia, o versículo 11 vai dizer, eu dizia na minha consternação. Sabe o que é consternação? Na minha loucura, na minha angústia, no meu desespero. Essa é a palavra. Ninguém é digno de confiança. Como poderei? Ele vai cair em si, ele vai ser terapeuta dele de novo, vai dizer assim, como eu vou poder retribuir o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? Eu já sei. Elevarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei todos os votos que eu fiz na presença do meu Deus. Oh, minhas irmãs, tem jeito de você sarar essa ferida interna aí. Tem jeito de elaborar. Jesus nos dá essa graça. Aleluia. Vamos aí para a próxima imagem.
Deixa eu ver o horário aqui. O colapso emocional como ponto de virada. O momento em que Ana vai ao templo é crucial. É crucial. É indispensável. Ela não consegue mais comer. Ela tá depressiva. Ela só chora profundamente. Ela, quando chega no templo, ela ora com a sua alma. A Bíblia vai dizer que ela é provocada. Eucana serve comida para ela. Ela rejeita a comida. Ela chora e ela está depressiva. Aí Eucana olha para ela e diz: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está tão abatida a tua alma e o teu semblante está tão caído? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, o meu amor não é suficiente para você? Eu quero dizer para você agora com toda a autoridade do Espírito Santo. Quantas das vezes você tem se levantado, tem ido para a igreja, e lá dentro da igreja a Bíblia diz que está posto à nossa frente uma mesa. Deus prepara uma mesa com manjares, com maná, com toda sorte de bênçãos, e nós saímos da nossa casa de forma ingrata na presença do nosso rei, do nosso marido espiritual que é Cristo, e estamos diante dele na mesa, e ele pega a melhor parte, entrega para você dizendo: eu te amo. Alguém olha para você e diz: você não merece ser amada, que você não tem filho, você não tem o que você quer, você não merece ser amada, mas o teu marido espiritual, que é Jesus, está dizendo: eu te amo mesmo assim, eu sou para você melhor do que aquilo que você deseja. Abre os olhos e enxerga. E ele está dizendo: você está na igreja, tem um banquete na tua frente, você está sentada na mesa do rei, você está na companhia do eterno, ele está te servindo a melhor parte, e você está dizendo: eu não quero, eu abro mão do que o Senhor está me dando, Jesus, em troca daquilo que eu queria e eu não tenho. Quanta ingratidão, mulher. Será que nós não enxergamos que os problemas psicológicos, mentais, emocionais que nós temos, muitas vezes é por causa da dureza do nosso coração? Você está numa mesa, querida, toda vez que você vai para o culto. Hoje aqui é um culto, hoje aqui é a mesa do Senhor. O Senhor está pondo na tua frente. É pão que você precisa, come pão. É água, bebe água. Precisa de óleo de alegria. Precisa do vinho, precisa da unção. Recebe. Para de olhar porque você não tem e observa o que Deus está te dando. E às vezes nós estamos na igreja como Ana estava. Subiu a Siló para adorar a Deus. Estava num banquete do sacrifício, recebendo a melhor parte e dizendo: não é suficiente. Não é o que eu quero. O que eu quero eu não tenho. Então o que você me dá não serve. É isso que você está falando para Jesus. Mas Ana tem uma virada de chave. Deixa eu ler aqui no meu textinho que eu deixei aqui para você, ó. O ponto de virada psicanalítico de Ana ocorre quando ela transforma a sua dor em oração silenciosa. A Bíblia vai dizer que quando Eucana fala isso para ela, ela toma tenência. Ela estava ali e tinha um banquete, as famílias comiam depois do sacrifício, depois de adorarem a Deus. Então dentro daquele banquete tinha comida, tinha bebida, tinha vinho, e podia acontecer de alguém se embriagar. Entenderam agora? É nesse momento que ela levanta. É nesse momento que Eucana fala para ela: poxa, deixa de ser ingrata. Será possível que você não entende que a tua falta não te faz eu amar menos? Ei, mulher, tem coisas que você deseja na presença de Deus. Você desejava cantar, mas não canta. Você desejava pregar, mas não prega. Você desejava ir às nações, mas ainda não foi. E você acha que isso vai fazer você ser menos amada? O teu passado, a tua dor, a tua traição, a tua culpa, a tua vergonha vai fazer o teu esposo Jesus te amar menos? Não. Ele te ama porque ele pagou preço por você. Mas voltando ao contexto, a Bíblia diz que ela levanta e corre pro templo. Lá no templo, ela não olha para um lado, ela não olha para o outro. A Bíblia vai dizer que Eli, que era sacerdote, a Bíblia vai dizer que Eli estava sentado, encostado numa pilastra, numa coluna no templo. Ana chega, depois do banquete. Tá todo mundo festejando, todo mundo banqueteando, todo mundo comendo e bebendo. Ana chega e corre no templo para orar. E Eli tá só de olho nela. E ela começa a orar silenciosamente. Mas a Bíblia vai dizer que ela derrama a sua alma na presença do Senhor, mesmo sem Eli ouvir o conteúdo e o teor da sua oração.
E é nesse momento que a chave vira. O momento que Ana chega para orar é crucial. Aí nesse momento da oração, ela sai do sintoma silencioso e entra na expressão simbólica. Qual é a expressão simbólica? Falar. Falar. É o falar que traz cura. Então olha só que coisa gloriosa. O ponto de virada de Ana é transformar a sua dor em oração. Porque orar é falar. Falar com Deus. Dialogar com Deus. O que a psicanálise diz? A cura vem pela fala. Enfim, Ana chega e ela se desmancha, ela transforma a sua dor em oração silenciosa no templo. Então, ao invés de ser agressiva com a Penina, ou de ser agressiva com Eucana, que era o seu marido, Ana escolhe derramar a sua alma perante a Deus. E esse ato de oração funciona como um mecanismo de defesa saudável da sua mente. É mais um mecanismo. Deus já te deu mais um mecanismo, você não sabia. A sublimação. O que é sublimação? É transferir toda a tua dor, todos os sentimentos ruins para uma atividade produtiva e direcionar para outra coisa melhor. Assim como fazem os artistas. Vocês já viram aquele quadro O Grito? De um artista muito famoso? Ele estava expressando a angústia dele, a depressão dele através do quadro. Lá nos Estados Unidos é muito comum pegarem jovens infratores, jovens marginalizados, jovens rebeldes, revoltados com a vida, colocar eles ou para fazer luta como boxe, ou fazer esportes como basquete, como tênis, como qualquer outro esporte. Por quê? Porque ele vai sublimar, ou seja, ele vai transferir aquela raiva, aquele ódio, aquela revolta por ele. Ele vai transformar, jogar todo aquele sentimento ruim numa atividade proveitosa. Isso é sublimação, tá? Isso é sublimação. É trazer, transferir toda a tua dor, todo o teu trauma, todas as tuas feridas em algo produtivo. Foi isso que Ana fez. Aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que se eu confessar a Ele os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados e justificar, limpar as minhas falhas. Cada vez mais a gente vê menos oração. Simplesmente a Bíblia vai dizer, Eli não ouviu, mas Deus ouviu qual foi a oração de Ana, e a Bíblia declara qual foi a oração de Ana. Meu Deus do céu, ela sai do sintoma silencioso e entra na expressão simbólica da oração. Qual foi o segredo? A oração de Ana é quase que um processo terapêutico dela sozinha com Deus. Ela nomeia a sua dor, Senhor, se o Senhor lembrar da tua serva e me der um filho, qual era a dor de Ana? Esterilidade. Ela confessa para Deus. Se o Senhor me der um filho, se o Senhor lembrar de mim e me der um filho, ela nomeou a sua dor. Porque quando ela está orando, ela fala essas palavras e ela entra em contato com o seu desejo. Se o Senhor me der um filho, é o meu desejo. Ela se permite sentir. Ela diz, eu sou uma mulher amargurada perante o Senhor. E mais importante, ela transforma a dor em linguagem. Ora, ela fala. Então você tem que jogar pra fora. Ou no terapeuta ou na oração. Minha irmã, não quer pagar a terapia? Joga na oração. Joga na oração que resolve. Mas qual o problema da humanidade? Terapia pra ele é coisa de louco. E oração é coisa de beato. Dá muito trabalho. Aí o que faz? Terceiriza. Não terceirize teu problema, que você vai continuar doente. Aí a Bíblia vai dizer que ele olha pra ela e fala assim, oh, até quando você vai estar embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho? Então ele olha aquela situação diferente pra uma mulher e julga. E outra coisa, talvez você já foi julgada, talvez você estava na igreja se derramando e alguém falando, pra que tudo exagero? Ou talvez você tá do outro lado dizendo, misericórdia, aquela irmã não se toca, Deus é surdo por acaso? Fica aqui um alerta. Se você está sendo julgada, você tem que ter condições de dizer assim, Senhor, eu não estou embriagada não. Não tenha a sua filha como uma serva de Belial, como uma qualquer. Eu sou uma mulher de alma amargurada. Ela dá nome para a dor dela. Eu sou uma mulher de alma amargurada. Estou derramando a minha alma e a minha angústia na presença do meu Deus. Aí ele olha para ela e diz, ah, minha filha,
Então vai em paz e que o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. A Bíblia é categórica em dizer que Ana se derrama na presença de Deus. Ana diz para Deus o nome do seu desejo. Ana diz para Deus a sua dor e ela derrama a sua depressão, a sua angústia, a sua falta, a sua ferida narcísica na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ela se levanta dessa oração, o semblante dela já não é o mesmo. O coração já não estava triste. Ela volta para casa. Sabe o que ela faz? Senta e come. Então, olha o que a oração faz. A oração abre uma porta de atitude para você. Tenha uma atitude de se derramar na presença de Deus. A oração traz isso para você, uma libertação. Você joga para fora aquilo que estava lá dentro, fedendo como um sepulcro caiado. E você tem uma nova oportunidade de estar na presença de Deus. Transformou a dor em linguagem. O filho Samuel é um objeto que preenche o vazio de Ana. Ela transforma aquela angústia em voto. Lembra que ela fala para o Senhor, se o Senhor lembrar de mim. Olha só que coisa incrível, meu Deus, é muita coisa para falar. Ela se derrama. E ao se derramar, ela pede o filho. Ana pede um filho. O certo não seria assim, quando Deus me der um filho, a primeira coisa que eu vou fazer é esfregar na cara da Penina. É o natural. Não estou dizendo que é o moral, estou dizendo que seria o natural. Mas olha o que a oração faz com você, além de livrar a tua alma da morte. Ela vai também dar a você um novo dom, uma nova percepção e uma nova habilidade. Sabe qual é a habilidade que a psicanálise vai dizer que Ana ganhou? O desapego emocional. Mas o filho Samuel é o objeto que preenchia o vazio de Ana. Poxa, ela pediu, Deus ia dar, será que ela ia largar? Na mesma hora que ela pediu, ela faz o voto. No entanto, ela faz um voto de devolver o filho ao Senhor. E do ponto de vista psicanalítico, isso demonstra uma capacidade de desapego e de reconhecer que o filho não é apenas uma extensão dela mesma, um objeto narcísico, lembra? Que supre o vazio do seu eu, da sua identidade, mas como um ser para outro, ou seja, para o serviço de Deus. E o certo seria ela se agarrar com esse menino de unhas e dentes, era o troféu da vida dela. A oração te faz ganhar o que você está pedindo, receber o que você precisa e desapegar daquilo que você pensa que vai ter para adorar. Então a oração também te dá uma nova função, um novo dom, uma nova habilidade, o desapego. E isso psicologicamente é muito profundo. Ela reconhece o seu desejo, quer um filho, mas não quer mais possuí-lo como uma fonte de identidade. Aqui acontece a virada. Antes, Ana dizia assim, eu preciso ter um filho para ser alguém na vida, para ser alguém nesse casamento, para ser alguém nessa sociedade, para parar de ser insultada e afrontada. Depois que ela passa pelo altar, porque depois que você passar pelo altar, minha filha, e se derramar, nunca mais você vai ser a mesma. Mesmo tendo ele, ou mesmo tendo o bebê, mesmo tendo Samuel, não será minha fonte de valor. Ela entendeu que a fonte de valor dela estava no Senhor. Isso é desapego narcísico. É quando o sujeito deixa de depender do objeto que ele deseja para existir. Então, o nascimento de Samuel, quando o interior é restaurado, o interior de Ana é restaurado, o exterior responde do lado de fora. Samuel nasce, mas o mais importante, Ana já tinha sido transformada antes de Samuel nascer. Quando Ana foi transformada? Na oração. Quando ela fala. Então, na psicanálise, na terapia, quando é que você vai receber tua cura? Quando você pôr tudo isso daí pra fora. E um terapeuta cristã como Ana Lúcia, como eu, como outros para a glória de Deus e outras para a glória de Deus, ajuda você a entender que aquilo que você deseja não é para você adorar, mas é para você pôr para fora e elaborar e dentro de você dizer, agora eu entendi, não sofro mais. Ana já havia sido transformada antes. O texto diz que ela volta a comer, o seu semblante já não é triste. Ou seja, a cura começou antes do bebê nascer. Antes da resposta externa
que era o bebê. Na psicanálise, quando o sujeito elabora a sua dor, o sintoma perde função. Sabe o que é sintoma perder função? A angústia vai embora. A ansiedade sumiu. A insônia morreu. A síndrome do pânico, cadê? Tomou Doril. Foi embora. Por quê? Porque se você elaborar, se você der novo sentido para a tua dor, o sintoma perde a sua função. Então, antes de nós finalizarmos, Aninha, você tá por aí, né, Aninha? Abre aí seu microfone, se você puder, para me dar uma resposta. Após o nascimento de Samuel, Ana demonstra uma transformação psíquica, ou seja, na mente. Ela deixa de ser uma mulher estéril para ser a mãe de um profeta. Sabe por quê? Porque ela estava precisando de um filho. Mas Deus estava precisando de alguém que entregasse ao pé do altar um profeta, um sacerdote e um juiz. E quando ela ora a Deus, ela entrega para Deus o filho como um voto. Era tudo que Deus estava precisando para levantar um profeta, um juiz e um sacerdote. Tudo isso num menino só chamado Samuel. Então deixa de lamber ferida e aceita gerar um profeta dentro de você. O que é o profeta? É aquilo que você precisa. O que você vai gerar dentro de você? Um milagre. É a partir de hoje. Sua oração final, que é o cântico de Ana, não é apenas um agradecimento, não é apenas de agradecimento, mas é também de libertação, empoderamento, indicando uma superação de fase daquela vida de melancolia. Empoderamento cristão não é isso. Empoderamento cristão é dizer, a luta tá vindo, mas eu tenho poder em Cristo para gerar um milagre. Para nossa conclusão, a história de Ana é um relato de resiliência. Oh, meu Deus do céu, o que é resiliência? É a capacidade psicológica e emocional de enfrentar adversidade, problema, tristeza, angústia, dor, superar obstáculos e se adaptar às mudanças ou situações de estresse, retornando ao estado original, ao equilíbrio, sem quebrar, sem enlouquecer, sem matar ninguém. Isso é resiliência. Então a história de Ana é um relato de resiliência psicológica. Ela se transformou, ela voltou ao estado de equilíbrio sem estapear Penina e sem gritar com Eucana. Ela passa da paralisia causada pela dor e pela rivalidade com Penina para uma postura ativa de fé. Então a fé te dá isso, atitude para buscar solução, utilizando o templo como um espaço terapêutico para lidar com a sua falta, resultando em uma reestruturação da sua identidade psíquica, da sua identidade feminina e do seu eu. Agora acabou a dor. Aninha, você tá aí? Mulher, que você tenha hoje, nessa noite, eu quero crer em Deus, que essa palavra tenha sido útil para você, que essa live tenha sido não apenas uma pregação ou um material formal, com uma linguagem científica, mas que tenha sido algo para despertar você. Hoje você vai olhar para dentro de você e vai descobrir qual é a tua falta. E você vai declarar qual é a tua falta. E você vai receber cura através da oração, da entrega, do posicionamento e uma transformação de vida, uma renovação da sua mente, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou terminar aqui com pastora Ana Lúcia, amada do Senhor e minha também, assim como vocês, minha amiga. Então a pastora Ana Lúcia vai estar conosco agora. Sempre a gente vai finalizar em oração, e não é só finalizar, Ana, se você tiver algo a falar, a comentar, algo de Deus inspirado para falar para essas mulheres, você tem toda a liberdade, tá bom? Glória a Deus, eu falo absoluta no caminho, mas claro que você pode ser a sua você tem uma administrada, só uma pessoa. Eu pensei aqui essas pessoas. Sim. Se preparar grande trabalho. Essas mulheres são então uma questão para primeiro pessoalmente eu creio. Receber a oração, opção de muda. Louvado seja Deus. Aquele que traz resposta. Oh, glória a Deus. Então, eu creio. Tudo que você põe em prática. Não tem esse tudo, porque o Senhor está trabalhando com isso.
nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, podemos louvar por tudo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor falou, Pai amado, essa Diana, Pai, e tantas outras mulheres, Pai amado, que seguem a Tua palavra, que podem ser, Pai amado, Senhor, canal de bênção, podem ser, Pai amado, Senhor, instruídas, Deus amado, Jesus, expulsão, Pai amado, Senhor, para essas mulheres de questão, e eu tenho certeza, Senhor amado, que grande será a revelação do céu, que grande será o Teu agir, Pai amado, Jesus, que o Senhor crie dentro dessas mulheres, Pai amado, Senhor, desejo, vontade, Pai amado, Jesus Altíssimo, expectativa, Senhor amado, Deus Santo, sobre cada 15 dias, Pai amado, aqui, porque eu sei, Pai amado, que o Senhor se faz presente nessa sala, e grandes coisas o Senhor fará, e haverá testemunhos, haverá revelação, haverá, Senhor amado, a Tua palavra, Pai amado, Senhor, indo na divisão da alma e do Espírito, Pai amado, e trazendo essa divisão, e trazendo, Pai amado, Senhor Altíssimo, esse movimento do céu, Pai amado, sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, uma noite abençoada, Deus amado, Pai, calmaria, Pai, descanso, tira, Pai amado, Senhor, toda cega, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, Pai amado, pape e retirada nesta noite, porque é o Senhor, Pai amado, Senhor, que rege as nossas vidas, e estamos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Glória, muito obrigada por você estar aqui, e fique no grupo, convide mulheres, fale para mais mulheres sobre tudo que a palavra de Deus pode transformar. E o nosso jargão de sempre é: mulher que domina suas emoções pode vivenciar o propósito de Deus na sua vida. Um lugar onde nós podemos nos apoiar e vivenciar o melhor de Deus nessa terra. Deus abençoe. Até a próxima live. Não fica com a garganta seca, não. Vamos lá. Dá para dar uma olhadinha aí agora. Deixa eu só mudar aqui, para não atrapalhar na leitura. Humilhação e comparação. Lembra de Penina como espelho? Nós vamos falar disso agora. Penina como espelho de dor, um espelho rival, um espelho hostil. Por quê? Penina representa para o outro, no caso, para Ana, tudo que o outro tem eu não tenho. Então, quando Ana olha para Penina, ela vê tudo que ela deseja. O quê? Um monte de filhos. E Ana tem? Não. Tem um monte de outras coisas, mas não tem o que deseja. Então, quando ela olha para Penina, ela vê o espelho, ela tem, eu não tenho. O que é que você tem olhado para a vida de alguém e falado assim: ah, como eu queria um como esse? Como eu precisava de uma situação dessa para ser feliz? A Penina ativa em Ana sentimentos de inveja, olha só. Apesar de Ana ficar caladinha. Ana só guardava. Por que ela ficou depressiva? Porque ela guardava. Ela só chorava e ela não comia. Choro constante, sem motivo. Choro todo dia choro. Uma vontade de chorar, uma angústia, o peito aperta, fecha tudo, você só quer sumir, você não quer morrer não, mas você quer um buraco para você sumir. Isso é depressão, causado por alguma coisa que você gostaria de ter e não tem, e você não sabe elaborar isso dentro de você. Você não é uma pecadora, você não é uma maldita, você não é uma endemoniada. Simplesmente está te faltando alguém para te ensinar a transformar isso que está dentro de você, tirar isso daí de dentro para fora, elaborar, dar um novo sentido,
colocar lá dentro de novo e dizer, agora eu não sofro mais, agora eu já entendi. Então ela ativa em Ana sentimento de inveja, inferioridade, rejeição e funciona como um gatilho constante da ferida. Tem pessoas que estão com pessoas com relacionamento tóxico todo dia do seu lado. Todo dia ele te ofende, todo dia ele diz que você tá gorda, todo dia alguém diz, nossa, mas como você tá feia, você tá acabada, nossa. É humilhação em cima de humilhação. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é um colega do trabalho. Não sei, às vezes até dentro da igreja, infelizmente. E isso gera em Ana retraimento, silenciamento, choro constante. Então, ela era retraída. Eu sou colérica. Tenho um grave defeito que preciso, através da palavra de Deus, desenvolver aquilo que está em Gálatas 5, 21 ao 22, 23, se eu não me engano. Dom do Espírito. E um deles, uma dessas fatias dela, desse dom, né? É o domínio próprio. Porque eu sou colérica. Então, se não for a graça de Deus, se não for a transformação de Deus dentro da vida de um colérico, sabe como que ele é? Você fala uma pra ele, ele junta os dois pezinhos assim, te devolve com uma patada que vai te derrubar. Eu tenho esse grave defeito. Defeito por quê? Porque é o meu temperamento. Você já sabe qual é o seu temperamento? Eu sou colérica. Tem gente que é sanguíneo. Tem outro que é melancólico e tem outro que é fleumático. Sabe o que Ana era? Melancólica. Começa a se identificar aí. Alguém faz alguma coisa pra você e você não sabe revidar. Alguém fala com você uma vez, te humilha uma, te humilha duas, te humilha três. Alguém bate no teu ombro e fala, você é trouxa. Até quando você vai aguentar? Ana era assim. Retraída, silenciada, mas chorava constantemente, porque o melancólico, a mulher melancólica, tem uma tendência a ficar depressiva. A mulher colérica tem uma tendência a ser briguenta, a ser rixosa, a ser faladora, a ser língua pesada. Então, vai se identificando aí. Aqui vemos um mecanismo importante. A dor não elaborada se transforma em sofrimento repetitivo. Ana não reage externamente. Ela não fala, ela não grita, ela não fala com o marido, ela não se queixa, ela não reclama. Ela guarda, ela internaliza. Vamos descobrir aí o que é elaborar? Elaborar aqui na psicanálise nada mais é do que o processo terapêutico. Terapêutico é aquilo que é feito dia após dia, de pouquinho, para trazer saúde. Então, processo terapêutico você pode fazer com você mesmo, você pode ser sua autoterapeuta. Quer que eu te dê um exemplo bíblico? O salmista Davi, acho que é no 42, tem dois salmos que ele fala isso. Por que te abates, ó minha alma? Ei, por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus e você vai ver o livramento do Senhor. Ele estava sendo terapeuta dele mesmo. E a Bíblia diz que você também pode. Essa voz, você precisa ter uma conversa com você mesmo. Ana tinha essa conversa com ela mesma? Somatizou, ficou doente. Mas, né? A dor não elaborada, então elaborar é o processo terapêutico de transformar o conteúdo do seu inconsciente, a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa, seu trauma e as suas repetições. Ana ouvia o desaforo, chorava e não comia, não se alimentava, estava depressiva. Isso era todo ano, mostra que era repetido. Então tem comportamentos seus que são repetidos toda vez que você sente um gatilho emocional. Eu não sei se é raiva, eu não sei se é quando alguém te aponta, eu não sei se é quando alguém mostra a língua pra você, eu não sei, mas tem um gatilho dentro de você que toda vez que alguém faz, você repete o mesmo comportamento de dor. Tem gente que se automutila, se corta todinho. É uma sensação de repetição para distrair a mente da dor. Mas elaborar é diferente. Elaborar é um processo terapêutico que transforma o seu conteúdo de dor, da sua inconsciência, o seu trauma, seu comportamento repetido, em compreensão consciente. Então você passa a compreender. Aquela chave vira, aquele tino vem, aquele insight acontece. E você
entende que toda vez que você passa por isso, você sofre, você chora e você fica depressiva, ou você fica mal, angustiada. Isso, quando a gente elabora, quando a gente dá uma nova compreensão para o consciente, tira lá do consciente da alma e traz para o consciente e mostra, isso aqui que tá te fazendo sofrer. Aí então, permite ao paciente, ou à mulher, ao ser humano, integrar as vivências dolorosas e mudar padrões de comportamento, de sofrimento. Por quê? Porque você não pode mudar o teu passado. Alguém abusou de você lá atrás, sexualmente, humilhando, de forma verbal, com agressividade. Alguém abusou daquilo que não podia ter abusado com você, em você, na sua alma, no seu corpo, feriu você. Machucou você, isso daí você não vai mudar. Você não pode chegar lá e apagar, passar uma borracha, não. Vai estar aí dentro de você. Só que você tem que transformar isso num novo recomeço. Pastor, esquecer? Não, não é esquecer. É dar novo sentido para a tua história pessoal. Nós temos que entender que a repetição compulsiva dos nossos sintomas, elas precisam ser interrompidas. Então, elaborar não é esquecer. É pegar a história de sofrimento e dizer, eu passei, mas eu sobrevivi. Eu tô aqui, eu tenho certeza que eu só sobrevivi porque a mão de Deus foi sobre mim. Então, mulher, eu tenho uma coisa muito dura para dizer para você, mas eu quero que você receba com todo carinho. Abra o seu coração. Eu não quero dizer isso de forma ríspida, não, para você. A tua dor é verdadeira, a tua ferida dói, ela pode até estar aberta, sangrando, inflamada, mas a tua saliva não cura a ferida. Então, até quando você vai lamber ferida e continuar machucada, ao invés de elaborar isso dentro da sua mente e dizer, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu passei pelo vento, passei pela humilhação. Vai dizer como Davi, laços de morte passaram por mim, laços de morte me cercaram, mas eu clamei e o Senhor me escutou. Você não merecia o que você passou. Você deveria ter sido defendida, protegida, amada, resguardada. Você deveria, mas isso não aconteceu. Então, mulher, enxerga dentro de você uma autoridade, uma força e um poder que foi o próprio Deus quem pôs, porque foi Ele quem te criou. É lá no Salmo 116, se eu não me engano, o salmista vai dizer isso, ele vai dizer, cordéis de morte me cercaram. Oh, meu Deus, que coisa gloriosa. É um salmo maravilhoso. Eu vou ver se acho aqui na Bíblia do pastor José, o meu esposo, tem a letra gigante, maravilhosa. Eu consigo ler facinho. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. A gente nem tem tempo para isso, mas é de suma importância. O salmista vai dizer, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclinou para mim o seu ouvido, portanto, enquanto eu viver, eu vou invocar o seu nome. Mulher, você sofreu, mas invoque o nome do Senhor, porque Ele é fiel e Ele te restaura. O salmista vai dizer, no versículo 3, olha que glorioso, os laços de morte me envolveram e surpreendido pelas tribulações do inferno. Surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. E ele vai dizer, eu invoquei o nome do Senhor, Senhor me liberta, e o Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O salmista vai dizer, Davi disse, o Senhor cuida das pessoas que são simples, Ele cuida. Você não morreu, mulher, se você não morreu dessa dor, você tem capacidade de elaborar, porque o reino está dentro de você. Ele vai dizer, Ele cuida daqueles que são simples, e quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Minha querida, receba a restauração desse Deus que salva dos cordéis, dos laços da morte. Seja restaurada na tua alma. Aí Ele vai dizer, volta, olha só Ele sendo terapeuta dele mesmo.
Ele vai confessar que ele passou tudo isso, mas que Deus o salvou. Aí no versículo 7 do Salmo 116, o salmista vai dizer assim: volta, minha alma, volta ao teu repouso, volta ao teu descanso, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, visto que me livraste, Senhor, da morte, das lágrimas dos meus olhos e os meus pés da queda. Por conta disso andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Minha filha, se você sobreviveu, Deus tem uma nova história para você. Abra sua mente e elabore essa dor e bola para frente, assim como Paulo diz: eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo que estava com amnésia, ele está dizendo: eu vou deixar de prestar atenção na dor que ficou no passado, na minha culpa do passado, no meu erro do passado, e eu vou começar a olhar para frente. Para onde eu olho? Para o alvo. O alvo é estar na presença do Senhor. E aí, para terminar, ele vai dizer: andarei na presença do Senhor, ele me livrou, por isso que eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Conservei a confiança, mesmo quando eu dizia: estou sobre modo aflito. É o versículo 9. E o versículo 10 vai dizer: mesmo quando eu declarava estou sobremodo aflito e desesperado, eu dizia, o versículo 11 vai dizer, eu dizia na minha consternação. Sabe o que é consternação? Na minha loucura, na minha angústia, no meu desespero. Essa é a palavra. Ninguém é digno de confiança. Como poderei? Ele vai cair em si, ele vai ser terapeuta dele de novo, vai dizer assim: como eu vou poder retribuir o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? Eu já sei. Elevarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei todos os votos que eu fiz na presença do meu Deus. Oh, minhas irmãs, tem jeito de você sarar essa ferida interna aí. Tem jeito de elaborar. Jesus nos dá essa graça. Aleluia. Vamos aí para a próxima imagem. Deixa eu ver o horário aqui. O colapso emocional como ponto de virada. O momento em que Ana vai ao templo é crucial. É crucial. É indispensável. Ela não consegue mais comer. Ela está depressiva. Ela só chora profundamente. Ela, quando chega no templo, ela ora com a sua alma. A Bíblia vai dizer que ela é provocada. Eucana serve comida para ela. Ela rejeita a comida. Ela chora e ela está depressiva. Aí Eucana olha para ela e diz: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está tão abatida a tua alma e o teu semblante está tão caído? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, o meu amor não é suficiente para você? Eu quero dizer para você agora com toda a autoridade do Espírito Santo: quantas das vezes você tem se levantado, tem ido para a igreja, e lá dentro da igreja a Bíblia diz que está posto à nossa frente uma mesa. Deus prepara uma mesa com manjares, com maná, com toda sorte de bênçãos, e nós saímos da nossa casa de forma ingrata na presença do nosso rei, do nosso marido espiritual, que é Cristo, e estamos diante dele na mesa, e ele pega a melhor parte, entrega para você dizendo: eu te amo. Alguém olha para você e diz: você não merece ser amada, que você não tem filho, você não tem o que você quer, você não merece ser amada. Mas o teu marido espiritual, que é Jesus, está dizendo: eu te amo mesmo assim. Eu sou para você melhor do que aquilo que você deseja. Abre os olhos e enxerga. E ele está dizendo: você está na igreja, tem um banquete na tua frente, você está sentada na mesa do rei, você está na companhia do eterno, ele está te servindo a melhor parte, e você está dizendo: eu não quero, eu abro mão do que o Senhor está me dando, Jesus, em troca daquilo que eu queria e eu não tenho. Quanta ingratidão, mulher. Será que nós não enxergamos que os problemas psicológicos, mentais, emocionais que nós temos, muitas vezes é por causa da dureza do nosso coração? Você está numa mesa, querida, toda vez que você vai para o culto. Hoje aqui é um culto, hoje aqui é a mesa do Senhor. O Senhor está pondo na tua frente. É pão que você precisa, come pão. É água, bebe água. Precisa de óleo de alegria. Precisa de um vinho, precisa da unção. Recebe. Para de olhar porque você não tem e observa o que Deus está te dando. E às vezes nós estamos na igreja como Ana estava,
subiu a Siló para adorar a Deus, estava num banquete do sacrifício, recebendo a melhor parte e dizendo: não é suficiente, não é o que eu quero. O que eu quero eu não tenho, então o que você me dá não serve. É isso que você está falando para Jesus. Mas Ana tem uma virada de chave. Deixa eu ler aqui no meu textinho que eu deixei aqui para você, ó. O ponto de virada psicanalítico de Ana ocorre quando ela transforma a sua dor em oração silenciosa. A Bíblia vai dizer que quando Eucana fala isso para ela, ela toma tenência. Ela estava ali e tinha um banquete, as famílias comiam depois do sacrifício, depois de adorarem a Deus. Então dentro daquele banquete tinha comida, tinha bebida, tinha vinho, podia acontecer de alguém se embriagar. Entenderam agora? É nesse momento que ela levanta. É nesse momento que Eucana fala para ela: poxa, deixa de ser ingrata. Será possível que você não entende que a tua falta não te faz eu amar menos? Ei, mulher, tem coisas que você deseja na presença de Deus. Você desejava cantar, mas não canta. Você desejava pregar, mas não prega. Você desejava ir às nações, mas ainda não foi. E você acha que isso vai fazer você ser menos amada? O teu passado, a tua dor, a tua traição, a tua culpa, a tua vergonha vai fazer o teu esposo Jesus te amar menos? Não. Ele te ama porque ele pagou preço por você. Mas voltando ao contexto, a Bíblia diz que ela levanta e corre pro templo. Lá no templo, ela não olha para um lado, ela não olha para o outro. A Bíblia vai dizer que Eli, que era sacerdote, a Bíblia vai dizer que Eli estava sentado, encostado numa pilastra, numa coluna no templo. Ana chega depois do banquete. Tá todo mundo festejando, todo mundo banqueteando, todo mundo comendo e bebendo. Ana chega e corre no templo para orar. E Eli tá só de olho nela. E ela começa a orar silenciosamente. Mas a Bíblia vai dizer que ela derrama a sua alma na presença do Senhor, mesmo sem Eli ouvir o conteúdo e o teor da sua oração. E é nesse momento que a chave vira. O momento que Ana chega para orar é crucial. Aí nesse momento da oração, ela sai do sintoma silencioso e entra na expressão simbólica. Qual é a expressão simbólica? Falar. O que você quer que eu faça, cego? Quem foi que me tocou? Queres ser curado? Vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Fala, é o falar que traz cura. Então olha só que coisa gloriosa. O ponto de virada de Ana é transformar a sua dor em oração, porque orar é falar com Deus, dialogar com Deus. O que a psicanálise diz? A cura vem pela fala. Enfim, Ana chega e ela se desmancha, ela transforma a sua dor em oração silenciosa no templo. Então, ao invés de ser agressiva com a Penina ou de ser agressiva com Eucana, que era seu marido, Ana escolhe derramar a sua alma perante a Deus. E esse ato de oração funciona como um mecanismo de defesa saudável da sua mente. É mais um mecanismo. Deus já te deu mais um mecanismo, você não sabia. A sublimação. O que é sublimação? É transferir toda a tua dor, todos os sentimentos ruins para uma atividade produtiva e direcionar para outra coisa melhor. Assim como fazem os artistas. Vocês já viram aquele quadro O Grito? De um artista muito famoso? Ele estava expressando a angústia dele, a depressão dele através do quadro. Lá nos Estados Unidos é muito comum pegarem jovens infratores, jovens marginalizados, jovens rebeldes, revoltados com a vida, colocar eles ou para fazer luta como boxe, ou fazer esportes como basquete, como tênis, como qualquer outro esporte. Por quê? Porque ele vai sublimar, ou seja, ele vai transferir aquela raiva, aquele ódio, aquela revolta por ele ter sido abandonado, por ele não ter pai, por ele ser muito pobre. Ele vai transformar, jogar todo aquele sentimento ruim numa atividade proveitosa. Isso é sublimação, tá? Isso é sublimação, é transferir toda a tua dor, todo o teu trauma, todas as tuas feridas em algo produtivo. Foi isso que Ana fez. Ana fez uma sublimação, ela orou. Qual foi? Ela transferiu toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele silêncio que ela não falava na oração. Aos pés do Senhor.
A Bíblia vai dizer que se eu confessar a Ele os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados e justificar, limpar as minhas falhas. Cada vez mais a gente vê menos oração. Simplesmente a Bíblia vai dizer, Eli não ouviu, mas Deus ouviu qual foi a oração de Ana, e a Bíblia declara qual foi a oração de Ana. Meu Deus do céu, ela sai do sintoma silencioso e entra na expressão simbólica da oração. Qual foi o segredo? A oração de Ana é quase que um processo terapêutico dela sozinha com Deus. Ela nomeia a sua dor, Senhor, se o Senhor lembrar da tua serva e me der um filho, qual era a dor de Ana? Esterilidade. Ela confessa para Deus. Se o Senhor me der um filho, se o Senhor lembrar de mim e me der um filho, ela nomeou a sua dor. Porque quando ela está orando, ela fala essas palavras e ela entra em contato com o seu desejo. Se o Senhor me der um filho, é o meu desejo. Ela se permite sentir. Ela diz, eu sou uma mulher amargurada perante o Senhor. E mais importante, ela transforma a dor em linguagem. Ora, ela fala. Então você tem que jogar pra fora. Ou no terapeuta ou na oração. Minha irmã, não quer pagar a terapia? Joga na oração. Joga na oração que resolve. Mas qual o problema da humanidade? Terapia pra ele é coisa de louco. E oração é coisa de beato. Dá muito trabalho. Aí o que faz? Terceiriza. Não terceirize teu problema, que você vai continuar doente. Aí a Bíblia vai dizer que ele olha pra ela e fala assim, oh, até quando você vai estar embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho? Então ele olha aquela situação diferente pra uma mulher e julga. E outra coisa, talvez você já foi julgada, talvez você estava na igreja se derramando e alguém falando, pra que tudo exagero? Ou talvez você tá do outro lado dizendo, misericórdia, aquela irmã não se toca, Deus é surdo por acaso? Fica aqui um alerta. Ou você é julgada, ou você julga. Então, tome cuidado, observe o seu lado. Se você está sendo julgada, você tem que ter condições de dizer assim, Senhor, eu não estou embriagada não. Não tenha a sua filha como uma serva de Belial, como uma qualquer. Eu sou uma mulher de alma amargurada. Ela dá nome para a dor dela. Eu sou uma mulher de alma amargurada. Estou derramando a minha alma e a minha angústia na presença do meu Deus. Aí ele olha para ela e diz, ah, minha filha, então vai em paz e que o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. A Bíblia é categórica em dizer que Ana se derrama na presença de Deus. Ana diz para Deus o nome do seu desejo. Ana diz para Deus a sua dor e ela derrama a sua depressão, a sua angústia, a sua falta, a sua ferida narcísica na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ela se levanta dessa oração, o semblante dela já não é o mesmo. O coração já não estava triste. Ela volta para casa. Sabe o que ela faz? Senta e come. Então, olha o que a oração faz. A oração abre uma porta de atitude para você. Tenha uma atitude de se derramar na presença de Deus. A oração traz isso para você, uma libertação. Você joga para fora aquilo que estava lá dentro, fedendo como um sepulcro caiado. E você tem uma nova oportunidade de estar na presença de Deus. Transformou a dor em linguagem. O filho Samuel é um objeto que preenche o vazio de Ana. Ela transforma aquela angústia em voto. Lembra que ela fala para o Senhor, se o Senhor lembrar de mim. Olha só que coisa incrível, meu Deus, é muita coisa para falar. Ela se derrama. E ao se derramar, ela pede o filho. Ana pede um filho. O certo não seria assim, quando Deus me der um filho, a primeira coisa que eu vou fazer é esfregar na cara da penina. É o natural. Não estou dizendo que é o moral, estou dizendo que seria o natural. Mas olha o que a oração faz com você, além de livrar a tua alma da morte. Ela vai também dar a você um novo dom, uma nova percepção e uma nova habilidade. Sabe qual é a habilidade que a psicanálise vai dizer que Ana ganhou? O desapego emocional. Oh, meu Deus, que coisa incrível. Mas eu me sinto muito alegre. Me perdoa aí pela minha euforia.
Mas o filho Samuel é o objeto que preenchia o vazio de Ana. Poxa, ela pediu, Deus ia dar, será que ela ia largar? Na mesma hora que ela pediu, ela faz o voto. No entanto, ela faz um voto de devolver o filho ao Senhor. E do ponto de vista psicanalítico, isso demonstra uma capacidade de desapego e de reconhecer que o filho não é apenas uma extensão dela mesma, um objeto narcísico, lembra? Que supre o vazio do seu eu, da sua identidade, mas como um ser para outro, ou seja, para o serviço de Deus. E o certo seria ela se agarrar com esse menino de unhas e dentes, era o troféu da vida dela. A oração te faz ganhar o que você está pedindo, receber o que você precisa e desapegar daquilo que você pensa que vai ter para adorar. Então a oração também te dá uma nova função, um novo dom, uma nova habilidade, o desapego. E isso psicologicamente é muito profundo. Ela reconhece o seu desejo, quer um filho, mas não quer mais possuí-lo como uma fonte de identidade. Aqui acontece a virada. Antes, Ana dizia assim: eu preciso ter um filho para ser alguém na vida, para ser alguém nesse casamento, para ser alguém nessa sociedade, para parar de ser insultada e afrontada. Depois que ela passa pelo altar, porque depois que você passar pelo altar, minha filha, e se derramar, nunca mais você vai ser a mesma. Mesmo tendo ele, ou mesmo tendo o bebê, mesmo tendo Samuel, não será minha fonte de valor. Ela entendeu que a fonte de valor dela estava no Senhor. Isso é desapego narcísico. É quando o sujeito deixa de depender do objeto que ele deseja para existir. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. O voto se torna a elaboração. Lembra? A elaboração teve um novo sentido. Eu pedi, Deus me deu. Mas ele não me deu para me matar ou para eu me matar por esse menino. Então, o nascimento de Samuel, quando o interior é restaurado, o interior de Ana é restaurado, o exterior responde do lado de fora. Samuel nasce, mas o mais importante, Ana já tinha sido transformada antes de Samuel nascer. Quando Ana foi transformada? Na oração. Quando ela fala. Então, na psicanálise, na terapia, quando é que você vai receber tua cura? Quando você pôr tudo isso daí pra fora. E um terapeuta cristão como Ana Lúcia, como eu, como outros para a glória de Deus e outras para a glória de Deus, ajuda você a entender que aquilo que você deseja não é para você adorar, mas é para você pôr para fora e elaborar e dentro de você dizer: agora eu entendi, não sofro mais. Ana já havia sido transformada antes. O texto diz que ela volta a comer, o seu semblante já não é triste. Ou seja, a cura começou antes do bebê nascer. Antes da resposta externa, que era o bebê. Na psicanálise, quando o sujeito elabora a sua dor, o sintoma perde função. Sabe o que é sintoma perder função? A angústia vai embora. A ansiedade sumiu. A insônia morreu. A síndrome do pânico, cadê? Tomou Doril. Foi embora. Por quê? Porque se você elaborar, se você der novo sentido para tua dor, o sintoma perde a sua função. Então, antes de nós finalizarmos, Aninha, você tá por aí, né, Aninha? Abre aí seu microfone, se você puder, para me dar uma resposta. Após o nascimento de Samuel, Ana demonstra uma transformação psíquica, ou seja, na mente. Ela deixa de ser uma mulher estéril para ser a mãe de um profeta. Sabe por quê? Porque ela estava precisando de um filho, mas Deus estava precisando de alguém que entregasse ao pé do altar um profeta, um sacerdote e um juiz. E quando ela ora a Deus, ela entrega para Deus o filho como um voto. Era tudo que Deus estava precisando para levantar um profeta, um juiz e um sacerdote. Tudo isso num menino só chamado Samuel. Então deixa de lamber ferida e aceita gerar um profeta dentro de você. O que é o profeta? É aquilo que você precisa. O que você vai gerar dentro de você? Um milagre. É a partir de hoje. Sua oração final, que é o cântico de Ana, não é apenas um agradecimento, não é apenas de agradecimento, mas é também de libertação, empoderamento, indicando uma superação de fase daquela vida de melancolia. Então, minha querida, nessa noite, empoderamento cristão
Não é rasgar sutiã, queimar sutiã e dizer eu não cozinho mais, eu vou fazer o mesmo que o marido faz, porque eu quero os mesmos direitos, eu não quero o mesmo direito, não. Empoderamento cristão não é isso. O empoderamento cristão é dizer a luta tá vindo, mas eu tenho poder em Cristo para gerar um milagre. Para nossa conclusão, a história de Ana é um relato de resiliência. Oh, meu Deus do céu, o que é resiliência? É a capacidade psicológica e emocional de enfrentar adversidade, problema, tristeza, angústia, dor, superar obstáculos e se adaptar às mudanças ou situações de estresse, retornando ao estado original, ao equilíbrio, sem quebrar, sem enlouquecer, sem matar ninguém. Isso é resiliência. Então a história de Ana é um relato de resiliência psicológica. Ela se transformou, ela voltou ao estado de equilíbrio sem estapear Penina e sem gritar com Eucana. Ela passa da paralisia causada pela dor e pela rivalidade com Penina para uma postura ativa de fé. Então a fé te dá isso, atitude para buscar solução, utilizando o templo como um espaço terapêutico para lidar com a sua falta, resultando em uma reestruturação da sua identidade psíquica, da sua identidade feminina e do seu eu. Agora acabou a dor. Aninha, você tá aí? Mulher, que você tenha hoje, nessa noite, eu quero crer em Deus, que essa palavra tenha sido útil para você, que essa live tenha sido não apenas uma pregação ou um material formal, com uma linguagem científica, mas que tenha sido algo para despertar você. Hoje você vai olhar para dentro de você e vai descobrir qual é a tua falta, e você vai declarar qual é a tua falta. E você vai receber cura através da oração, da entrega, do posicionamento e uma transformação de vida, uma renovação da sua mente, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou terminar aqui com a pastora Ana Lúcia, amada do Senhor e minha também, assim como vocês, minha amiga. Ó, amiga, não quero nem falar muito, amanhã a gente fala. Não, porque eu não posso me desmanchar na frente dessa mulherada, né? Vamos deixar para amanhã. Então a pastora Ana Lúcia vai estar conosco agora. Sempre a gente vai finalizar em oração. E não é só finalizar, Ana. Se você tiver algo a falar, a comentar, algo de Deus inspirado para falar para essas mulheres, você tem toda a liberdade, tá bom? Que Deus abençoe, a fala é toda sua. Glória a Deus, eu falo tudo para o caminho, mas claro que o seu coração eu vou ministrar eu pensei aqui, essas pessoas. Sim. Se vai preparar um grande trabalho. Essas mulheres vão vir da onde elas estão. Sim. Para primeiro cada pessoalmente. Eu e creio. receber a oração, opção de mundo da nossa vida. Louvado seja Deus. Aquele que traz resposta sobre o que Oh, glória a Deus. Eu creio. Tudo que você põe em prática. Lembre-se de tudo, porque o Senhor está trabalhando no seguinte, e vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar por tudo que o Senhor já tem feito por nossas vidas, por tudo que o Senhor falou, Pai amado Jesus, essa de Ana, Pai, e tantas outras mulheres, Pai amado Jesus, que tem na tua palavra, que podem ser, Pai amado Senhor, canal de bênção, podem ser, Pai amado Senhor, instruídas. Deus amado Jesus, expulsão, Pai amado Senhor, para essas mulheres que aqui estão. E eu tenho certeza, Senhor amado, que grande será a revelação do céu, que grande será o teu agir, Pai amado Jesus, que o Senhor crie dentro dessas mulheres, Pai amado Senhor, desejo, vontade, Pai amado Jesus Altíssimo, expectativa, Senhor amado Deus Santo, sobre cada 15 dias, Pai amado, aqui, porque eu sei, Pai amado, que o Senhor se faz presente nesta sala, e grandes coisas o Senhor fará, e haverá testemunhos, haverá revelação, haverá, Senhor amado, a tua palavra, Pai amado Senhor, indo na divisão da alma e do espírito, Pai amado, e trazendo essa divisão, e trazendo, Pai amado Senhor Altíssimo, esse movimento do céu, Pai amado, sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus, Pai amado Senhor, uma coisa abençoada, Deus amado, faz calmaria, traz descanso, tira, Pai amado Senhor, toda cega, toda ansiedade,
depressão, toda angústia, Pai amado, bata e retirada nesta noite, porque é o Senhor, Pai amado, o Senhor que rege as nossas vidas, e estamos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Oh, glória, muito obrigada por você estar aqui, e fique no grupo, convide mulheres, fale para mais mulheres sobre tudo que a palavra de Deus pode transformar. E o nosso jargão de sempre é: mulher que domina suas emoções pode vivenciar o propósito de Deus na sua vida. Um lugar onde nós podemos nos apoiar e vivenciar o melhor de Deus nessa terra. Deus abençoe. Até a próxima live.